O Público na TV de hoje traz de volta um assunto polêmico, desafiador, que iniciamos nas duas últimas edições. A cobertura jornalística pela TV Pública da ação policial nas comunidades instaladas em morros cariocas. De que ângulo estamos observando os fatos policiais? Quem são as fontes principais? Quais os critérios de apuração da notícia? Que papel desempenha o cidadão das comunidades pobres nas nossas reportagens? Terá o morador das favelas um papel principal ou será um mero coadjuvante? Até que ponto a naturalização da violência urbana estará ofuscando o olhar dos jornalistas? Estas indagações cumprem o papel fundamental de estimular o debate em nossas redações, de onde deverão sair as respostas. A nós, da ouvidoria, cabe o lugar da observação, da análise e da provocação balizada pelo sentido público. E para estimular o debate, buscamos novos olhares que possam contribuir na busca do fio condutor das reportagens para a TV Pública. O programa de hoje será inteiramente dedicado às questões que trouxemos na abertura desta edição. A abordagem das reportagens policiais pelos jornalistas da TV Pública. E para trazer uma contribuição para o nosso debate, convidamos a jornalista e professora, doutora em Sociologia, com mestrado em Ciências da Comunicação, Ellen Geraldes. Boa noite, professora. Boa noite, Muito obrigada Regina. pela sua presença. Obrigada. A gente queria ouvir da senhora qual a sua opinião sobre essa cobertura, se tratando da prisão do traficante Ney numa favela do Rio de Janeiro, essa característica espetacular. Qual a sua avaliação sobre isso? Em primeiro lugar, há muito pouco senso crítico da mídia. Ela reproduz jargões, valores, uma visão da polícia, da segurança pública. Em segundo lugar, a necessidade de construção de personagens, né? Personagens que às vezes oscilam entre os heróis e entre os vilões. As emissoras, elas cobriram essa prisão de uma forma linear. O que forma esse consenso? Acho que ele é formado, primeiro, por uma visão de classe média hegemônica, que faz parte dos nossos profissionais, que se dirigem a um certo público, que eles consideram um público que os assiste. E nessa visão de classe média, há estereótipos sobre o que é a favela, há estereótipos sobre o que é o crime, há estereótipos que nascem do desconhecimento, nascem da fonte única, né? Quem são as fontes que nos informam, que informam a mídia para que ela nos informe sobre o assunto? A fonte quase única disso acaba sendo a polícia, não é? Que é uma fonte importante, não é? Mas que tem seus interesses, seus valores, sua visão de mundo. Há pouca recorrência a outras fontes, não é? E aonde a senhora acha que entraria e qual seria o papel de uma cobertura feita por uma televisão pública? Sim, é o olhar diferenciado. Quando o Estado passa a ser um provedor de informação, mas da ótica da comunicação pública, que não é a comunicação estatal, é a comunicação que visa ao interesse público, ele tem de dar um olhar em que os outros olhares, onde outros olhares falharam, foram inconsistentes. A questão da pluralidade. Exatamente. O olhar da TV comercial não é um olhar plural, é um olhar frequentemente rápido, parcial e que muitas vezes não tem a intenção de trazer visões polêmicas e diversas sobre um acontecimento. É muito estranho você falar que a pacificação venha por uma intervenção, exclusivamente por uma intervenção de uma polícia especial e das Forças Armadas.
Na sua opinião, o que forma esse consenso entre os jornalistas, né? Essa maneira linear de abordar um assunto, essas reportagens policiais. Todos muito alimentados pelas mesmas fontes ou pela mesma fonte. Então, quando você ouve só as mesmas pessoas falarem as mesmas coisas, você chega a uma visão da realidade mediada somente por este olhar. É difícil, eu acredito que a rotina produtiva do jornalismo, que é muito ágil e tal, ela dificulta outros tipos de abordagem. É claro que o acesso não é fácil, a gente está numa situação especial, num local especial, numa situação especial, é como se fosse um mundo paralelo no qual o jornalista tem de ingressar. E como é que a gente faria para mudar essa forma de abordar assuntos como esse, essa quebra de paradigma? Eu acho que o profissional de comunicação ele tem de desenvolver competências e habilidades que são muito especiais. Entre essas competências, um olhar mais crítico, com fundamentação histórica, política da realidade brasileira. Não dá para você se debruçar sobre a realidade sem ter por trás uma leitura, né? Um aprofundamento teórico e tal, que é importante. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos já. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. Estamos aqui com a jornalista e professora Ellen Geraldes e o nosso assunto é a abordagem das reportagens policiais pelo jornalismo da TV pública. Em relação ao público, a senhora acha que o público está preparado ou também se acostumou com receber essas informações de uma maneira, de uma forma espetacular? O público muitas vezes é refém dessa mesma hegemonia, né? Então imagine, eu uma pessoa de classe média em Brasília, que não vivo aquele cotidiano, que tenho visões sobre o tráfico a partir de um filme que assisti, uma reportagem que eu vi e tal. Então eu tenho uma visão sobre isso que é uma visão pré-formada, preconceituosa e condicionada. Então, muitas vezes eu busco aquilo que alimenta a minha visão. Eu já tenho aquele olhar, eu quero alguma coisa que seja semelhante ao que eu penso. Mas o que eu acho enriquecedor é que as pessoas compartilham. Então, às vezes elas têm aquele olhar, mas daí elas vão para a faculdade, conversam com seus amigos, vão para o clube, trocam essa opinião, discutem na mesa de bar, elas discutem. E dessa troca, algumas vezes, aquele olhar que foi formado principalmente pela imprensa, né, é questionado. Né? E aí nós voltamos à importância da TV pública. A gente precisa de mais alimento, de mais pólvora nesse discurso. Professora, isso será que não traria uma certa insegurança para este jornalista que possivelmente estaria fazendo uma abordagem diferenciada? Sem dúvida. Por isso que as emissoras comerciais ousam tão pouco. Porque o compromisso delas é com a audiência. E muitas vezes a atuação delas é de garçom. Eu sou um garçom e ofereço o que as pessoas estão esperando. Eu inovo pouco no cardápio, eu inovo pouco, mesmo que eu saiba que aquele cardápio é composto de muita coisa saturada, de coisas que fazem mal à saúde e tudo mais. Na TV pública, se você tem uma emancipação dessa preocupação tão imediata ou exclusiva com a audiência, aí sim você pode mergulhar nas questões mais profundas que envolvem um acontecimento. Seria o que nós poderíamos dizer estratégias de marketing das emissoras privadas,
com foco comercial. Mas no caso da televisão pública? Acredito que a grande diferença é a contextualização. Eu não posso enxergar aquele acontecimento como um acontecimento de uma manhã de domingo de 2011, naquela hora no meu calendário. Eu não posso isolá-lo. Eu tenho de retomar do contexto, o que aquele acontecimento significa. Né? Há quantos séculos, né? Eu tenho um movimento de favelização, é um movimento que é um movimento secular já no Rio de Janeiro. Houve nas favelas a relação com o tráfico é muito intensa, não é? Agora, ao contextualizar, eu vou perceber que certas expressões, como o gerente do tráfico, que é uma logística da iniciativa privada, que é uma logística das grandes organizações, será que isso é realmente aplicável? Será que isso não se baseia numa equivocada compreensão do tráfico no Rio como fazendo parte de uma grande estrutura de crime organizado? E quando não é esse o real, quando você tem pequenas ações, personagens que despontam, que são sucedidos com muita rapidez, não é? Então, na verdade, o que a senhora está me colocando, que um diferencial, no caso de uma cobertura por um órgão público de comunicação, estaria aí apontando um dos elementos, que é contextualizar a informação. Exatamente. Né? A informação, embora factual, mas com histórico, né? Envolvendo pessoas, envolvendo outros fatos. Seria esse, por exemplo, uma das estratégias? E essa é uma estratégia que eu acho muito atraente, inclusive em termos de audiência, porque as pessoas estão ávidas para olhar as coisas de forma que seja mais complexa, porque elas sabem que esse olhar muito pontual, factual, ele não é um olhar eficiente, ele não dá conta de uma situação com essa amplitude, né? É a primeira vez que realmente nós ouvimos falar da intervenção das forças de segurança? Não, não é. Porque em outros momentos elas não foram bem-sucedidas? O que faltou? O que falta? Quais os atores que também devem participar da construção desse fato? Professora, a gente vai fazer mais uma interrupção. Sim. E voltamos já já. Claro. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. A reportagem policial, como o cidadão das comunidades pobres tem sido mostrado pela televisão e onde está o foco da notícia em matéria de violência urbana. Professora, com a palavra. Esse cidadão, né, que mora nesses locais que estão sendo, em que ocorre essa intervenção, eles são muito pouco mostrados. Não é? Aliás, há um histórico, né, que a gente poderia dizer um histórico midiático, em que o povo não é um personagem. Né? Nós temos um histórico em que os grandes personagens, as grandes fontes, ou são as celebridades, ou são os intelectuais. São as fontes autorizadas. São, né? As fontes autorizadas, não é? E o povo que está lá é pouco visto. Isso é muito frequente. Né? E esse excesso de notícias deve ter um impacto grande sobre aquela comunidade. Isso afeta o cotidiano desse cidadão? Eu acho que pode contribuir para que se desenvolva uma verdadeira paranoia. Né? Você já imagina que o local onde você mora, ele passa na TV.
Você vai ali vendo sobre aquele local que você mora e construído daquela forma, né? Como um local que realmente terrível e tal. Segundo, a gente não pode deixar de pensar no preconceito em que aquele morador, do qual aquele morador pode ser vítima, né? E que eu, que nunca estive na favela da Rocinha, posso ver, se alguém se identifica como morador de lá, eu posso associá-lo a 1000 situações, a 1000 características que já me foram isso é um estereótipo passadas. também que a mídia se encarrega, né? De propagar, né? É verdade. Como ficaria esse contraponto, eu diria, essa característica habitual da mídia, da superficialidade, em relação ao aprofundamento? Sim. Cada meio tem sua linguagem, né? A televisão tem a sua linguagem. Ela normalmente tem uma linguagem mais breve, ela é mais ágil, ela é mais rápida, 2 minutos são muito tempo, 15 minutos uma vida. A televisão tem essa característica, mas por ser ágil, ela não precisa ser, aliás, ela não pode ser superficial. Ela pode, na sua agilidade, usando a sua força como um meio muito expressivo, como um meio que tem uma grande capacidade de envolvimento, envolver as pessoas, atingi-las, ela pode ser profunda. E ela vai ser profunda como? Ela vai ser profunda buscando num fato que aparentemente é isolado, que é atual, que é contemporâneo, uma história, que é factual, uma história desse fato. Não é? O fato tem história. A partir da leitura histórica desse fato, dessas raízes desse fato, eu posso compreendê-lo melhor. Eu posso agir mais. Professora, papo bom, mas queria aproveitar para agradecer a sua participação no programa. Obrigada, eu agradeço também. É uma honra estar discutindo a TV pública. O Público na TV de hoje está chegando ao fim. Esperamos ter contribuído para a discussão que certamente ainda vai se prolongar. A busca de uma TV pública de qualidade é um trabalho que não se esgota em pouco tempo, mas se todos nos dispusermos ao debate, o caminho para uma comunicação diferenciada e cidadã certamente será mais fácil. Até a próxima quinta-feira. Espero vocês.